Bem-vindo ao IA Todo Dia, onde desmistificamos a inteligência artificial e colocamos todo o seu potencial incrível ao seu alcance. Acompanhe-nos quase todos os dias para dicas práticas que levarão sua carreira, negócios e vida cotidiana. No episódio de hoje, o primeiro de muitos, eu espero, vamos falar sobre o hype da IA já passou? A IA afetando empregos de alto escalão nos Estados Unidos, a Nvidia que não para de crescer e mais. Airbnb vai passar a usar IA em seu sistema. Tudo o que sabemos sobre o GPT-5 e não para por aí. Ainda tem desafios na detecção de conteúdo gerado por IA, IA na saúde, IA na política e para finalizar nossa sessão de números difíceis no mundo da IA. Pessoal, já se passaram mais de 2 anos desde que a IA generativa se tornou um tópico quente e as ondas de inovação continuam fortes. Hoje, nós vamos explorar por que o entusiasmo em torno da IA é justificado e como nós podemos usá-la para transformar nossas atividades profissionais e pessoais. Eu sou o Diego Sommer e esse é o primeiro episódio do IA Todo Dia, @ia.todo.dia, um podcast feito para pessoas como você, que querem não apenas entender sobre a IA generativa, mas também aplicá-la no seu dia a dia e ficar antenado nas notícias, usar para impulsionar sua carreira e seus negócios e os seus estudos. Afinal, a verdadeira medida do valor da IA está em como nós a utilizamos para avançar em nossos objetivos. Conecte-se comigo no Instagram, no @ia.todo.dia e não hesite em nos enviar suas perguntas e comentários. Críticas também são bem-vindas. Esse programa é sem edições. Mentira, eu vou dar uma editada assim porque eu cometo uns erros muito grosseiros às vezes. Ele é gravado diretamente de Brasília e reflete a realidade da inteligência artificial em tempo real. Pois bem, o debate em torno da IA é permeado por um misto de expectativas exageradas e realizações tangíveis. Mas o que isso significa, afinal? Nos últimos tempos, eu fiz muita pesquisa. Tive inúmeras conversas que só reforçam a ideia de que a IA generativa é agora uma ferramenta essencial em nosso arsenal tecnológico. Seja você um estudante de segundo grau, seja você um universitário ou um mero trabalhador, e não importa em qual área. A realidade é que a IA não é apenas um exagero, ela já é uma parte integrante de como operamos em muitos setores. Mas o que você acha? Nós estamos apenas surfando uma onda de hype ou estamos testemunhando uma transformação substancial na forma como trabalhamos? Quero ouvir sua opinião, deixa seu comentário e sua crítica também. Agora nas notícias do dia. Empregos de colarinho branco começam a sentir os efeitos da IA. Todo mundo tá fudido. Empregos de colarinho branco estão começando a ser afetados pela IA. Segundo um relatório do Wall Street Journal, empresas como UPS, Duolingo e Google estão ajustando suas forças de trabalho em resposta ao avanço da IA. Embora o impacto atual sobre empregos seja moderado, e nós vamos ver mais na nossa sessão de números estará ao final. Embora o impacto seja moderado, a tendência é crescente e merece a nossa atenção. E aí vem mais notícias. A Nvidia recentemente se tornou a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos em termos de capitalização de mercado. A Nvidia, para quem não sabe, faz placa de vídeo. Eu, quando jogava muito videogame ou jogava computador, eu sempre queria placas da Nvidia, que eram sempre as fodonas. E ela acabou superando gigantes como Amazon e Google. Esse efeito destaca o papel crucial da Nvidia na indústria de IA e o crescente interesse dos investidores na tecnologia. Para quem não sabe, a Nvidia é amplamente reconhecida por sua liderança de mercado de unidades de processamento gráfico, ou GPU, ou GPUs. GPUs, grave bem esse nome, GPUs, porque você vai ouvir muito falar nisso ainda nesse programa, que são essenciais não apenas para jogos de computador,
como eu bem falei, mas também para aplicações de IA, inteligência artificial, caso você não sabe o que é IA, que eu estou falando sem parar, e aprendizado de máquina. As GPUs da NVIDIA são preferidas para treinamento de modelos de IA devido à sua capacidade de processar grandes conjuntos de dados e realizar cálculos complexos de forma mais eficiente que uma CPU tradicional. E, por falar nisso, a ambição de Sam Altman e o desafio dos semicondutores. Vem aí. Sim, vocês sabem quem é Sam Altman? Sam Altman é o CEO da OpenAI, que nada mais é que a empresa mãe do ChatGPT. Né? Ele expressou a necessidade de mais chips para avançar nos projetos de IA. Só os da NVIDIA não estão sendo suficientes, considerando inclusive fabricação própria de semicondutores. Semicondutores é uma parte desses chips, dos GPUs, que precisam para botar para rodar toda essa inteligência artificial. Tá? Para quem não sabe, os semicondutores são a espinha dorsal de todos os dispositivos eletrônicos modernos, incluindo computadores, o seu celularzinho aí na sua mão, os servidores que formam toda a infraestrutura da internet. Para a IA, isso significa que os semicondutores são fundamentais para criar e operar sistemas que processam, analisam e armazenam grandes volumes de dados, um requisito essencial para treinar e executar modelos de IA. Afinal, IA também tem que aprender. Altman está em negociações para arrecadar, adivinha, quanto que ele quer arrecadar para uma nova empreitada de chips? Entre 5 e 7 trilhões de dólares. Sim, um valor que supera investimentos governamentais e o tamanho total da indústria de semicondutores atual. Ele quer entrar para futa. Esse movimento pode causar dores de cabeça geopolíticas, especialmente com investimentos vindos do Oriente Médio, que, não sei se vocês sabem, está rolando uma pequena guerra lá, destacando a complexidade e as implicações de avanços significativos na tecnologia de IA. Bom, mas se você precisa de dinheiro hoje em dia, você tem duas opções. Ou você vai para o Japão e para a China, e a China está meio furida já, ou você vai para o Oriente Médio e fala com algum sheik lá para tirar alguns freelancers. Agora vamos para o nosso assunto principal do podcast de hoje. O ciclo de hype da IA está terminando. Eu preciso explicar o que é hype para vocês? Eu vou explicar o ciclo de hype de Gartner, que foi o cara que inventou o tal do ciclo de hype. O ciclo de hype nada mais é que uma representação gráfica do ciclo de vida de uma tecnologia, demonstrando as fases de expectativa, maturidade ao longo do tempo. E é evidente que a IA generativa não se encaixa nos moldes tradicionais do ciclo de Gartner, porque é uma tecnologia altamente disruptiva. Dizem que maior que talvez que a internet. O que nós estamos presenciando, na verdade, é uma mudança de paradigma que redefine a forma como entendemos a tecnologia e os seus impactos nos negócios na sociedade. Ao contrário de simplesmente seguir um ciclo de hype, a IA generativa está estabelecendo uma nova era, marcando o início de uma transformação profunda e duradoura na maneira como interagimos com a tecnologia, inovamos e conduzimos empreendimentos. A adoção rápida de IA generativa, impulsionada por sua fácil acessibilidade, talvez isso seja redundante, mas sua acessibilidade, e a capacidade de autoaperfeiçoamento numa velocidade exponencial destaca a necessidade de uma abordagem proativa para entender e utilizar essa tecnologia. Para profissionais e empresas, isso significa explorar possibilidades que a IA generativa oferece, não apenas para manter a competitividade, mas para redefinir completamente os padrões de inovação e eficiência em suas áreas. Além disso, a democratização do acesso ao conhecimento e à inovação que a IA generativa facilita está nivelando o campo de atuação, permitindo que pequenos empreendedores e indivíduos desafiem gigantes estabelecidos. Isso abre um mundo de oportunidades para inovação e empreendedorismo, transformando ideias em realidade em uma velocidade e escala anteriormente inimagináveis. Eu estou aqui fazendo um podcast, quando que eu imaginei que eu ia fazer isso? E quem vocês acham que fez esse roteiro aqui? Fui eu? O fato é,
A era da IA generativa nos convoca a repensar não apenas os nossos processos de trabalho, mas também nossas abordagens criativas e soluções para problemas. Ela nos libera para focar em áreas onde a criatividade e o julgamento humano são primordiais, promovendo um novo tipo de economia onde a inovação e a personalização em massa abrem novas avenidas para o crescimento. Para os líderes empresariais, a IA generativa oferece uma oportunidade sem precedentes de acelerar a inovação, reduzir o tempo de comercialização e atender às necessidades dos clientes de maneiras inovadoras. Isso requer, no entanto, uma liderança visionária e capaz de guiar suas organizações através dessa nova paisagem tecnológica, reconhecendo tanto as oportunidades e navegando nos desafios éticos e sociais que a acompanham. Afinal, o potencial para progressos significativos em campos como medicina, educação e ciência é simplesmente imenso. Mas devemos ser diligentes em abordar as questões de viés, privacidade e desinformação. É isso mesmo, pessoal. Como vocês vão ver nas próximas notícias que a gente tem aqui, não tá fácil para ninguém. A desinformação vai pegar valendo com a IA. E já está acontecendo. Mas antes, outra notícia importante. O Airbnb está abraçando a inteligência artificial para redefinir a experiência de viagem. Recentemente, o Airbnb anunciou planos de utilizar a IA, incluindo a aquisição de uma startup chamada Game Planner, para criar o que eles chamam de o concierge definitivo. Esse movimento é um testemunho do poder transformador, mais uma vez, da IA generativa. Não apenas em setores tradicionais da economia, mas também em indústrias focadas no consumidor, como turismo e hospitalidade, que é o foco do Airbnb. A utilização da IA pelo Airbnb visa oferecer aos hóspedes uma experiência personalizada e altamente informativa, funcionando como um concierge virtual que não apenas responde a perguntas e solicitações em tempo real, mas também antecipa as necessidades dos hóspedes e oferece recomendações personalizadas. Imagine ter acesso a um assistente digital que pode ajudá-lo a planejar seu dia, sugerir restaurantes locais e até mesmo reservar passeios, dicas personalizadas, com base nas suas preferências histórico de viagem. Ele vai aprender e vai fazer tudo sem você precisar. O que torna essa iniciativa particularmente intrigante é como ela demonstra a aplicação prática da IA generativa além das capacidades convencionais de chatbots. A aquisição da Game Planner pelo Airbnb sugere uma abordagem mais sofisticada, possivelmente incorporando tecnologias de IA avançadas, como processamento de linguagem natural e sistemas de recomendação baseados na aprendizagem de máquina, para criar uma experiência de usuário muito mais rica e interativa. Agora, o que todo mundo estava esperando? O lançamento do ChatGPT 5.0. Me diz aí, vocês já estão usando o 4.0? Vocês assinam ou só estão usando o 3.5? Cara, parte agora para o 4.0. São os $20 mais bem pagos da vida. Principalmente se você está na universidade. Eu vou montar um curso sobre como fazer trabalhos acadêmicos. Eu fiz a minha dissertação do mestrado todo com o ChatGPT em 2 semanas. E eu vou tirar 10. Eu não tirei ainda porque eu apresento dia 28, mas os meus professores já estão pasmos com a minha super capacidade elaborativa e de pensamento crítico. Mas não é fácil fazer trabalho acadêmico no ChatGPT, não. Tem que saber, tem técnica. Eu demorei, eu apanhei pra caramba. Então, é isso. Eu vou montar um curso para vocês aqui só sobre como fazer trabalhos acadêmicos. TCC, dissertação, trabalho escolar, tudo. Vou facilitar a vida de muita gente aí. Acredita em mim quando eu digo. Mas vamos ao que interessa. Lançamento do ChatGPT 5. No cenário tecnológico atual, a expectativa em torno do lançamento do GPT-5 está crescendo exponencialmente. Esse avanço promete não apenas aprimorar as capacidades de processamento de linguagem natural, mas também expandir as fronteiras de inteligência artificial para novos horizontes. Sim, só expansão aqui. Vamos mergulhar nos detalhes revelados até agora sobre o ChatGPT 5, incluindo sua data de lançamento, o preço e as inovações que podemos antecipar. Durante uma conversa recente entre os CEOs da Microsoft e da OpenAI, Sam Altman, que eu já disse que é o CEO da OpenAI,
revelou que o chat GPT-5 está destinado a receber atualizações significativas em suas capacidades de processamento de falas, imagens e, eventualmente, vídeo. No podcast Unconfuse Me, de Bill Gates, não sei se vocês já ouviram falar, Altman discutiu o futuro da inteligência artificial, destacando a importância da multimodalidade e a capacidade de realizar tarefas complexas em diversos setores, como programação, saúde e educação. A próxima iteração do ChatGPT, conhecida como GPT-5, é vista como um marco crucial no caminho para alcançar a inteligência artificial geral, ou AGI, tá? Lembre-se disso, porque é isso que todo mundo está falando. O cara da Meta, do Facebook, que eu esqueci o nome, caralho, mas vocês sabem quem é, ele falou, então, estamos em busca da AGI, Inteligência Geral Artificial. Lembre-se dessa sigla. A AGI permite que as máquinas imitem os processos de pensamento humano. Cara, isso é bizarro. É bizarro. Tá? Eu vou falar só sobre a AGI. Eu vou fazer um programa só sobre a AGI, mas vamos continuar aqui. Altman enfatizou que, embora o GPT-4 já possua habilidades limitadas de raciocínio e confiabilidade, o objetivo é aprimorar significativamente essas funcionalidades. Quais são as características esperadas para o GPT-5? Promete ser uma evolução notável em relação ao seu predecessor, com melhorias na personalização, capacidade de utilizar dados pessoais, como entender e-mails, detalhes de calendário e preferências de agendamento. Ou seja, você vai ter um assessor, sabe aqueles filmes de ficção científica ou Star Trek, que o cara fala com a nave, me dê os cálculos para o quadrangular rasante da estrela E429, e o computador responde, claro senhor, os cálculos são 75 anos-luz. E é isso, cara, basicamente é isso que o chat GPT-5 e os próximos vão fazer. Eles vão saber tudo, você vai conseguir conversar com ele como você conversa com um humano. Não é esse negócio de conversar com a Alexa. Eu tenho que falar baixinho, porque senão ela me escuta e fala, e responde. Mas é uma evolução assim, que eu não sei como explicar, mas que vocês vão entender quando vier, que é maravilhosa. Tá? Além disso, a integração com fontes de dados externas será uma das principais inovações. A inteligência artificial multimodal, como é chamada, capaz de aprender e utilizar uma variedade de tipos de conteúdo, como imagens, áudio, vídeo e dados numéricas, será expandida no GPT-5. Altman expressou entusiasmo com a resposta forte às capacidades de imagem e áudio já lançadas, antecipando avanços significativos na habilidade de raciocínio do modelo. Sobre o lançamento e preço, lamento, criei toda uma expectativa, mas ainda não foi revelada uma data específica para o lançamento. Sinto muito, senhoras e senhores, eu também queria saber. Mas Altman mencionou que as equipes estão trabalhando no modelo, só não especificou um cronograma ainda. Apesar da rápida sucessão do GPT-4 após o GPT 3.5, o desenvolvimento do GPT-5 pode seguir um cronograma semelhante de treinamento, desenvolvimento e testes, sugerindo uma possível chegada em 2025. E se eu preciso chutar uma data, eu vou dizer que vai ser fevereiro de 2025. Ok? Fevereiro de 2025. Mas isso é só um chute meu. Quanto ao preço, não está claro se o GPT-5 exigirá uma assinatura como seu predecessor, o GPT-4, que assinem, por favor. O plano de assinatura do GPT Plus atualmente custa $20 por mês, oferecendo benefícios exclusivos. Eu acho maravilhoso. Inclusive no curso que eu vou fazer sobre trabalhos acadêmicos no chat GPT, tem que ser o GPT-4. Não adianta já o GPT 3.5. O 4 é infinitamente superior. Por isso que eu estou muito ansioso pelo 5. Porque eu não consigo imaginar como vai ser. É provável que o acesso ao GPT-5 também requer uma assinatura, embora isso possa tornar o GPT-4 mais acessível e disponível para um público mais amplo. É o que eu acho que vai acontecer. Quando lançar o 5, o 4 fica grátis. Conclusão. O lançamento do GPT-5 representa um marco significativo na jornada de inteligência artificial, com promessas de aprimoramento, personalização, multimodalidade e integração de dados, tudo numa coisa só. Essa nova versão tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com tecnologia. Sim, ainda mais.
Galera, não esquece de nos seguir no Instagram, @ia.todo.dia, @ia-todo-dia. As minhas últimas news aqui, antes dos números terríveis, que a gente vai falar um pouco aqui sobre os desafios e avanços na detecção de conteúdo gerado por IA e os impactos no setor de saúde e política. Sim, senhoras e senhores, IA não é só alegria. Infelizmente não. Temos muitos desafios. Por exemplo, a ironia do boom da IA, reside na excelente qualidade das ferramentas de criação de IA gerativa, contrastando com a ineficácia das ferramentas de detecção de IA. E o que eu quero dizer com isso? Que está ficando cada vez mais difícil distinguir o que foi gerado por IA do que é real. Deepfake vídeos. Cara, vocês viram a notícia de que semana retrasada um CEO de uma empresa em Hong Kong teve uma reunião com 5 outros, não sócios, mas os outros, sei lá, se eram CEOs ou o quê, conselho da empresa, e ele, durante a reunião, os 5 falaram, não, você precisa transferir esse dinheiro para essa conta aqui. E ele fez isso, alguns milhões de dólares. E depois ele descobriu que todos os 5 não existiam. Na verdade, eram pessoas falsas, eram deepfake ao vivo. Ao vivo. Ele não reconheceu. Então, essa ironia de termos excelentes ferramentas de criação de IA e uma total ineficácia em detecção de IA é um problema que cada vez vai afetar mais gente. Logo, logo vão ligar para sua mãe, chamada de vídeo, fingindo ser você, pedindo dinheiro. E ela vai atender e vai transferir, porque é você, afinal. Como é que ela vai duvidar? Então se preparem, pessoal, porque isso vai ser um problema grande. Recentemente, gigantes tecnológicos como Meta e Google anunciaram esforços renovados para investir na detecção de IA. A Meta propôs um esforço conjunto entre indústrias para rotular o conteúdo gerado por IA, enquanto o Google está desenvolvendo uma espécie de rótulo nutricional para a IA gerativa. Paralelamente, a OpenAI planeja adicionar marcas da água ao seu modelo de texto para imagem, o DALL-E. Essas iniciativas, liberadas pelo grupo de trabalho Coalition for Content Provenance and Authenticity, focam principalmente em fotos, vídeos ou áudios, deixando a detecção de texto gerado por IA como um desafio possivelmente intransponível, graças a Deus, pois assim a gente pode continuar fazendo nossos trabalhinhos, dissertações e TCCs no ChatGPT sem o professor saber. Mas é um fato que a escola vai ter que se adaptar de alguma forma. Não sei como ainda, mas vai sim. Em mais notícias, IA na saúde. Entre benefícios e controvérsias no setor de saúde, a utilização de IA para negar reivindicações de seguro levantou preocupações. Em 6 de fevereiro, o governo dos Estados Unidos declarou que seguradoras do Medicare não podem mais usar IA para negar reivindicações, destacando que algoritmos de aprendizado de máquina podem auxiliar, mas não será a única base para negar cuidados. Essa diretriz surge em resposta a processos contra seguradoras como a United Healthcare e a Humana, acusadas de usar o modelo de INH Predict para negar indevidamente cuidados merecidos, evidenciando o perigo da tecnologia quando mal aplicada, como eu sempre falo. Agora, IA na política, a voz de Imran Khan no cenário político. A tecnologia de IA também encontra seu espaço. O que eu quero dizer com isso? Sabe quem é Imran Khan? Imran Khan é o ex-primeiro-ministro do Paquistão, ex-primeiro-ministro paquistanês. Ele foi desqualificado de concorrer à presidência devido a uma sentença de prisão por corrupção e utilizou uma versão gerada por IA de sua voz para se comunicar com eleitores antes das eleições parlamentares no Paquistão. Certo? Então, basicamente, ele estava preso, não podia aparecer para fazer propaganda, mas usaram a voz dele, gerada por IA, para se comunicar com os eleitores. Essa questão, essa estratégia destaca como políticos ao redor do mundo estão cada vez mais empregando IA para superar barreiras linguísticas e engajar eleitores. Por que eu digo barreiras linguísticas? O Paquistão fala mais de 30, 40 línguas. Então, assim, ele não só consegue botar a voz dele para falar normalmente, a língua
natal, mas também falar qualquer uma das outras línguas. Então ele consegue alcançar todos, absolutamente todo mundo do seu país. E não nos esqueçamos que recentemente eleitores americanos receberam uma ligação de ninguém mais, ninguém menos que o próprio presidente Biden, pedindo que eles não saíssem de casa para votar nas prévias das eleições. Nos Estados Unidos, antes das eleições gerais, tem as prévias dos partidos. E os eleitores começaram, obviamente que não era o Biden, porque ele ia se auto-prejudicar. O mais interessante é que os eleitores saíssem para votar, mas alguém fez uso um uso indevido e não autorizado de ir, que infelizmente enganou muitos eleitores, dizendo não saiam de casa para votar. E veremos muito disso nas eleições americanas deste ano ainda, eu tenho certeza, nas eleições gerais. E por falar em Biden, a sua administração criou o USA Safety Institute Consortium, um grupo de 200 stakeholders de IA, liderado pelo Departamento de Comércio e pelo Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia. Esse consórcio aconselhará sobre as prioridades da ordem executiva de outubro de 2023 de Biden, incluindo a segurança e confiabilidade da IA, marcando um passo importante na regulação dessa tecnologia emergente. Sim, estão querendo regular a IA. É certo? Errado? Não sei. O fato é que acho que algum nível de regulação a gente precisa. Mas aí eu deixo para discutir em um outro episódio. Agora vamos para a nossa última sessão do podcast, é o Números Difíceis. Começando com 20. 20, por que 20? O Google está mudando as coisas. Seu chatbot de IA, o BART, está sendo substituído pelo Gemini, e assim como o ChatGPT tem uma versão premium do serviço por $20 ao mês, olha o 20 aí, a versão do Gemini Advanced do Google também custa $20. O Google disse que o chatbot, o Gemini Advanced, é uma nova experiência muito mais capaz de raciocinar, seguir instruções, programar e colaborar criativamente do que qualquer coisa no mercado. Com isso ele quer dizer, somos melhores que o ChatGPT. Venha comprar o nosso, que custa apenas $20, mesmo preço. Pessoal, eu uso os dois, a versão paga dos dois, e eu ainda acho que o ChatGPT é melhor. Eu acho que não tem nada no mercado que chegue perto. O Google tá quase. O Gemini é muito bom, mas assim, é melhor que o ChatGPT 3.5, com certeza. Mas não é tão bom quanto o ChatGPT 4.0. Mark my words. Mais uma sessão de números difíceis. 60. O designer britânico de chips ARM Holdings está vivenciando um aumento de mercado. As ações da empresa viram um aumento de quase 60% após resultados financeiros positivos e uma perspectiva otimista. A empresa, que licencia seus designs de chip, atribui a demanda crescente ao boom da IA. A gente já falou de chip aqui, você já sabe como é importante. Se você tem um dinheirinho sobrando, vai lá e coloca em ações de empresas de chip, que vai dar certo. Próximo número, 4.600. A inteligência artificial já levou a 4.600 demissões nos Estados Unidos, de acordo com a empresa Challenger Gray Christmas. Isso é uma estimativa conservadora, senhoras e senhores. Diferentemente dos avanços em robótica do passado, essa onda de inteligência artificial parece focada em deslocar trabalhadores de colarinho branco, como falamos anteriormente neste programa. Próximo número, 7 milhões. A IA marcou presença em alguns dos anúncios deste ano do Super Bowl. Senhoras e senhores, Swifters que assistiram o Super Bowl só por causa da Taylor Swift. Os comerciais de 30 segundos que foram vendidos por cerca de 7 milhões no Super Bowl, muitos deles estavam lá para apresentar novas ferramentas de inteligência artificial ou também zoar com a inteligência artificial, como foi o trailer dos Minions. Muito legal, zoando a inteligência artificial. Se não assistiram, entra no YouTube agora e assiste. A Etsy estreou seu assistente de compras de IA. A Microsoft exibiu sua ferramenta de negócios Copilot AI, que, aliás, eu estou usando, é sensacional. E o Google destacou como seu telefone Pixel 8 usa tecnologia para ajudar as pessoas cegas a tirarem fotos. Mas o mais legal foi o trailer dos Minions. Assistam. E por hoje é só, pessoal.
Fica aqui esse primeiro programa, deixe seu comentário, @ia.todo.dia, ia todo dia, e eu vou estar aqui quase todo dia para trazer essas notícias para vocês. Ouça no seu podcast preferido, assista os cortes no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até amanhã.